Fala pessoal, que bela quarta-feira, não? Um resultado muito importante para o Internacional, uma grande vitória, 4-0 ontem no estádio Beira-Rio diante do Deportivo Táchira da Venezuela, para acabar com qualquer dúvida que existia, né? Após a estreia muito ruim na altitude de La Paz. Coincidentemente, né? Claro que não tem nada a ver com coincidência. Ao voltar ao nível do mar, o Internacional sobra contra o Táchira, que já havia vencido na estreia, diga-se de passagem, em cima do Olímpia, né, que há muito tempo vem sendo a melhor equipe do Paraguai, e é, ao lado do Inter, né, o favorito para se classificar nesse grupo. E o Inter passou por cima do Táchira 4-0 ao natural. Nem mesmo a expulsão do Palácio no segundo tempo foi capaz de tornar o jogo minimamente perigoso para o Internacional. Muito pelo contrário, ela apenas evitou um massacre ainda maior. Vamos tratar desse jogo, vamos tratar da coletiva e também do futuro do Internacional, futuro próximo agora com o Gauchão, no fim de semana, e também a partida da semana que vem diante do Olímpia no Beira-Rio, que o Inter também precisa da vitória para ir encaminhando uma classificação no seu grupo. Mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente fala de Inter quase que todo dia. E eu quero que você, agora que já conhece o meu trabalho por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. E mais importante ainda, sempre deixe o like, sempre deixe o joinha no vídeo, porque isso ajuda, né, aos poucos este canal ir crescendo, né, e chegar a mais colorados. Vamos para o que interessa, vamos tratar da partida de ontem, uma vitória construída pelo Internacional desde o primeiro minuto, com muita pressão. O Inter que chegou a passar dos 70% de posse de bola mais uma vez, né, ao longo do primeiro tempo, construindo chances pelos lados, por dentro, com bola parada, em transição. Como transição, né, pessoal? Como que o Inter, né, que era tão acostumado nas temporadas anteriores a ser muito bem sucedido nas suas transições, né, nos contragolpes, como é que o Inter vai fazer isso tendo 70 e poucos por cento de posse de bola? E aí entra aquela questão que não vinha dando certo num passado recente, mas que já começa a mostrar resultados, que é a bola recuada para o Marcelo Lomba. E não recuada por falta de categoria, por falta, né, de habilidade dos jogadores, por falta de confiança dos jogadores do Internacional, não. Pelo contrário, recuada estrategicamente para o Lomba sucessivas vezes, justamente naquela retranca inicial do Táchira, quando o Inter não encontrou espaços para seu toque de bola, quando o Inter viu que o time do Táchira estava muito atrás, estrategicamente fazia essa bola ir voltar lá no Lomba. Com isso, as linhas de marcação do Táchira automaticamente subiam, né? Elas saíam de lá de trás, e aí quando o Inter criava superioridade numérica com o Lomba na saída, também com o Dourado vindo, e o Edenilson também para ajudar os zagueiros, o Inter rompia essa primeira linha, muitas vezes já ganhava a superioridade numérica automaticamente para romper a segunda linha de marcação do Táchira, e aí conseguia a transição rápida e encontrava muitos espaços aí no seu jogo posicional com os jogadores, né, com o Patrick e o Palacios aberto, com o Maurício por dentro e também o Thiago Galhardo, muito importante. Aliás, Thiago Galhardo, né, que tem muita gente que parece que tem memória curta, né, na torcida do Internacional. Críticas excessivas em torno da escalação do Thiago Galhardo em detrimento do Yuri Alberto. Tudo bem, a gente entende que haja torcedores que preferem o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um grande jogador, mas não está entrando um perna de pau no lugar do Yuri Alberto, não. Está entrando o cara que, com o Eduardo Cudê no ano passado, fazia um gol por jogo. Né, que na ausência do Guerreiro, que para nós naquele momento de início do Campeonato Brasileiro parecia o fim do time, ele assumiu a bronca, fez um gol por jogo praticamente e virou o artilheiro do campeonato disparado, até que com a chegada do Abel e passando, né, para um esquema diferente, não conseguiu render como camisa 9, mas agora voltando a um esquema propositivo, passa também a fazer seus gols e a ser muito importante. Um jogador longe do desprezível e que, se porventura, né, em determinado momento for escolhido em detrimento do Yuri Alberto, certamente tem uma explicação de característica, né? É a característica diferente do Thiago Galhardo em relação ao Yuri Alberto que fez com que, nesse momento, ele fosse escolhido para ser o titular. E deu muito certo, tanto que, ao meu ver, ao lado do Victor Cuesta, o Thiago Galhardo foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo porque construiu com muita calma e categoria a jogada do gol do Patrick, o segundo gol,
e também pelo seu gol que fez, né, num lançamento perfeito do Victor Cuesta, né, numa cobrança de falta, aquela jogada que a gente já conhece do Cuesta, né, a gente já viu o Cuesta bater essas faltas rápidas em lançamentos longos para o Potker errou, para o Nico Lopes errou. No jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2019, o Edenilson guardou, e agora, né, mais uma vez, agora o Thiago Galhardo faz o seu gol nesse lançamento do Cuesta na falta, pegando a defesa desatenta. E aí é uma jogada ensaiada, né, há muito tempo que tem no elenco colorado, né, o Victor Cuesta lançando para algum jogador, né, as costas da zaga numa bola parada, enquanto está todo mundo, né, do adversário distraído. Outro jogador que fez uma partida melhor do que vinha fazendo é o Patrick, né? O Patrick, aberto pela ponta esquerda, encontrou mais espaços do que vinha encontrando no Campeonato Gaúcho, né? Também por essa questão do Internacional fazer essa transição no início do jogo, vindo lá do lomba, obrigando, né, essa retranca do Táchira se desfazer, e logo, né, também na qualidade da bola parada do Rodinei, que viveu um momento iluminado, o Inter conseguiu abrir o placar, né, numa cobrança de escanteio perfeita do Rodinei, cabeçada do Cuesta, né? Logo na sequência o Rodinei cobrou de novo outra na cabeça do Cuesta, que por uma infelicidade acabou indo em cima do goleiro a queimar-roupa, um pouquinho pro lado, era mais um gol de cabeça do Cuesta. E então o Internacional vai demonstrando repertório. O Inter agora, com o Miguel Ramírez, após, né, praticamente 2 meses de trabalho, começa a demonstrar repertório. Não é só uma maneira de buscar o gol. Não, se não dá de um jeito, o Inter vai para o outro, vai na bola parada, vai na jogada individual dos pontas, vai com troca de passes por meio, vai também no perde-pressiona, quando a posse de bola acaba sendo muitas vezes desperdiçada por uma marcação mais precisa do adversário. O Inter logo tenta buscar para evitar tomar contragolpe e para se manter no campo de ataque, realmente amassando o adversário. E aí entra em campo, né, a questão da expulsão do Carlos Palacios. Carlos Palacios vinha abaixo, né? Nesse jogo especificamente não conseguiu fazer uma boa partida na ponta direita, mas é um garoto de 20 anos, né, que chegou agora há pouco no Internacional, um novo esquema, uma nova cultura, longe da família, como bem disse o Miguel Ramírez na coletiva anterior, e que nesse jogo acabou sendo ingênuo também, mas eu vou dar um desconto porque eu não achei que era caso de expulsar o Palacios, tá? Sem nenhum clubismo, muito pelo contrário, partida de Copa Libertadores da América, o Carlos Palacios fez 2 faltas no jogo, as 2 faltas típicas de um atacante que não sabe marcar, né? Vai dar o bote errado, mas sem nenhuma maldade, sem nenhuma rispidez, não foram faltas fortes, assim, entradas duras, muito pelo contrário. Justamente ele errou o bote, derrubou os caras e acabou tomando 2 amarelos, o que numa Copa Libertadores, em que a gente vê que entradas, carrinhos mais fortes, né, entradas mais graves, também dificilmente são punidas com o vermelho, acaba havendo, ao meu ver, um critério, ou melhor, uma falta de critério, porque jogadas muito mais fortes e ríspidas são punidas com a mesma intensidade, ou seja, com o cartão amarelo, que foi aplicado, né, 2 vezes seguidas por Palacios em jogadas, né, que na verdade foram apenas faltinhas, né, sem nenhuma gravidade maior, enfim. De qualquer maneira, o Palacios foi punido, desfalca o Internacional na próxima partida diante do Olímpia e deixou a equipe com um a menos por mais de 30 minutos, né, quando vencia por 3-0 e estava muito próximo de fazer o quarto. E assim seguiu, né? Com outra proposta, é bem verdade, o Internacional saiu após a expulsão do Palacios de mais de 70% de posse de bola para cerca de 60%, ou seja, o Táchira começou a ficar mais com a bola, mas mesmo o Táchira tendo a bola, o Internacional esteve em todos os momentos muito mais perto de fazer um novo gol do que de tomar o desconto da equipe venezuelana. Teve chances com o Yuri Alberto, uma ele guardou, né, muito boa a jogada do Maurício, que num toque de primeira já achou o Yuri em profundidade, com muita velocidade, passou por cima do zagueiro e marcou. O Marcos Guilherme também deu uma enfiada de bola para o Yuri, que driblou o goleiro e acabou chutando fraco, né, sem muita força com a perna esquerda, o que possibilitou que o zagueiro viesse em recuperação e tirasse quase que em cima da linha, mais um gol do Inter. Era um lance que talvez desse para o Yuri ter feito aquela cavadinha que ele já havia feito na temporada passada, diante do Palmeiras, e também numa outra partida, agora não me recordo contra quem, contra o Ceará fora de casa, que ele ganha em velocidade e chega dando a cavadinha,
né? Dessa vez preferiu driblar o goleiro, acabou perdendo um pouco de tempo. Não chegou a ser, né, um grande erro do Yuri, pelo contrário, mas talvez pudesse ter tomado uma decisão melhor. E o Marcos Guilherme, que aí sim, ele chegou em muita velocidade, né, dentro da área e foi tentar uma cavadinha, acabou errando do gol. Aí faltou um pouquinho de qualidade para o Marcos Guilherme, naquilo que a gente já está acostumado com ele, né? Até ele entrou melhor do que vinha entrando, fez um jogo muito melhor do que vinha fazendo, encontrou muito espaço para correr, estava com muita vontade no jogo. Vou dar um elogio para o Marcos Guilherme, apesar da dificuldade técnica, demonstrou muito empenho e um preparo físico muito bom, também muita vontade de ajudar a equipe do Inter naquele momento que estava com um a menos e ainda ajudar tanto na marcação quanto nas transições, colocando muita velocidade e deixando em apuros a defesa do Deportivo Táchira junto do Yuri Alberto. Pessoal, pode estar pintando aí um novo titular na zaga colorada, é o Pedro Henrique, que na partida passada pelo Gauchão havia sido titular pela ausência de opções, né, com o Zé Gabriel muito desgastado, um Victor Cuesta suspenso e um Lucas Ribeiro fora de combate. O Pedro Henrique acabou fazendo a zaga direita com, em um primeiro tempo, o Zé Gabriel e num segundo tempo o Rodrigo Dourado fazendo a zaga pela esquerda. Desta vez foi o Zé Gabriel quem sentiu, acabou sendo substituído com uma lesão a princípio muscular na virilha, o que costuma levar um tempo, então o Zé Gabriel deve passar a ser desfalque. Com isso o Pedro Henrique entrou. O Lucas Ribeiro segue com edema no joelho fora, então a tendência é que neste momento o Pedro Henrique seja o zagueiro titular do Inter pela direita. Pedro Henrique, 20 anos, jogador de seleção brasileira sub-20, que começou a temporada não muito bem no Campeonato Gaúcho, com a equipe sub-20 do Internacional, que iniciou o campeonato antes dos titulares voltarem de um breve recesso, já sob o comando do Miguel Ramírez, mas o Pedro Henrique pode estar pintando como um novo titular por ali. Outro ponto negativo ficou pela lesão do Rodinei, a princípio uma torção no tornozelo. Hoje, durante o dia, deve sair o resultado dos exames do Rodinei para constatar se houve lesão ou não, mas a princípio ele fica de fora das próximas partidas. Heitor deve assumir a titularidade com o Saravia, ficando no banco enquanto não adquirir uma melhor forma física após todo o tempo que ficou parado. Saravia que tende a ser o titular do Internacional na sequência da temporada, até porque o próprio Rodinei tem contrato se encerrando e só jogou ontem justamente pela maravilhosa partida que havia feito diante do Sportivo, acabou se escalando e novamente fez uma boa partida ontem enquanto esteve em campo até se machucar. Maurício também em destaque, ex-craque stop, como diz Miguel Ángel Ramírez. Maurício fez a sua melhor partida com a camisa do Inter, deu a assistência para o gol do Yuri Alberto, participou ativamente das jogadas de ataque e também ajudou na marcação. Uma bela partida do Maurício, assim como o Rodrigo Dourado, Edenilson, dispensam comentários, fizeram também boas partidas, alguns errinhos, mas de qualquer maneira não prejudicaram, esses erros não levaram perigo ao Internacional na sequência, que conquistou a sua vitória com muita maturidade. Talvez ainda esteja faltando, para não dizer que você só elogios, talvez o Moisés ainda não esteja completamente adaptado. Não sei se vai conseguir, com as suas características, ser o lateral esquerdo que o Miguel Ángel Ramírez quer. Ele acaba sentindo bastante na questão técnica, apesar de sobrar fisicamente, ter um bom cruzamento. Quando o Inter começa a ter muito toque de bola, o Moisés está acabando errando, passes curtos, enfim, tomando decisões equivocadas, vai precisar de mais tempo do que os demais. A princípio, Moisés, se é que vai conseguir se adaptar. Mas, agora o Internacional no fim de semana enfrenta o Juventude, domingo às 4 horas, com estes desfalques, o Zé Gabriel, o Lucas Ribeiro, provavelmente o Rodinei, mas jogando fora de casa, em Bento Gonçalves, a tendência é que o Inter coloque um time mais próximo do titular, justamente porque de terça-feira para domingo tem uma boa distância, tem bons dias aí para o Internacional se recuperar dessa partida desgastante que teve ontem. E também, depois só joga na quarta-feira diante do Olímpia. É bom o Inter conseguir encaminhar essa vaga na final do Gauchão logo agora, diante do Juventude na primeira partida fora de casa, para não ter um peso muito grande a partida seguinte no Beira-Rio, já na volta, porque fica entre duas partidas da Copa Libertadores da América, sendo que uma delas vai ter viagem. Após a partir da semana que vem, a outra tem viagem, então é melhor que o Internacional
tenha condições, pelo menos, de preservar alguns jogadores na volta, né, não precisa se desgastar tanto. Então, pessoal, o Tyson acabou não entrando justamente conforme a explicação do Miguel Ramírez pela expulsão do Palacios. Acabou que o Tyson não entrou. Ele precisaria ter um entendimento melhor do contexto tático do time para suprir essa questão do homem a menos. E com isso entrou o Marcos Guilherme, né, que ajudou tanto na fase ofensiva quanto na defensiva, apesar de ser um jogador evidentemente com menor qualidade técnica do que o Tyson. Tyson, então, por não estar inscrito no Campeonato Gaúcho, ele deve fazer a sua estreia agora na próxima quarta-feira, diante do Olímpia, no Beira-Rio, pela Copa Libertadores da América, possivelmente na vaga do próprio Carlos Palacios, que acabou sendo expulso. Não sei se o Patrick não vai para a direita ou se o próprio Tyson fica na ponta direita. Vamos ver como é que o Miguel Ramírez vai armar essa questão da entrada do Tyson. Se fosse o caso do Palacios não ter sido expulso, possivelmente o Tyson entraria na própria vaga do Patrick, pela ponta esquerda. Se você chegou no vídeo até agora, pessoal, peço que deixem o like, se ainda não deixaram. E se ainda não se inscreveu, não espere, né? Tá esperando o quê, meu amigo? Se inscreve, ativa o sininho das notificações e fica ligado sempre que eu postar um vídeo novo. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.